E aí, meus amigos, tudo certo? Hoje aí a gente vai dar prosseguimento com as nossas aulas online. Vamos falar hoje sobre a Baixa Idade Média. Lembra lá na nossa primeira aula sobre Idade Média, que foi a aula retrasada? A gente falou sobre o declínio do comércio, a ruralização da Europa, o fortalecimento do poder local em detrimento do poder do rei. Hoje a gente vai falar do oposto. A gente vai falar do ressurgimento do comércio, do ressurgimento das cidades, as primeiras cidades medievais, das feiras medievais. Vamos falar da volta da circulação de moedas em grande proporção. Né? Então a gente vai falar do declínio do feudalismo e do renascimento cultural urbano e a transição para o mundo capitalista e para a Idade Moderna. Tranquilo? Vamos aqui então. Depois a gente fala um pouco sobre essa imagem aqui do início para vocês, beleza? Vamos lá, prosseguimento aí na nossa aulinha de hoje. Vamos começar a falar das cruzadas. Antes, lembrar o seguinte: uma série de fatores vão influenciar o declínio do feudalismo e para a transição aí para a Idade Moderna e para um modo de pensar do sistema capitalista. Tranquilo? Que vai culminar nas grandes expansões, na consolidação do liberalismo, nos outros séculos, enfim. Mas a gênese de tudo está aqui no finalzinho da Idade Média. Né? Movimentos como as Cruzadas, o renascimento cultural e urbano, o crescimento demográfico, o surgimento de uma classe social que a gente vai chamar de burguesia, são fundamentais aí para o fim do sistema feudal. A primeira abordagem nossa aqui vai ser sobre as cruzadas, entre o século XI e o século XIII. Mas o que foram as cruzadas? Expedições religiosas e militares organizadas pela Igreja Católica. Lembrando, a Igreja Católica do Ocidente, porque nós temos agora duas igrejas. A Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Grega, com sede em Bizâncio e em Constantinopla. Tranquilo? Constantinopla está aqui, ó, no mapinha. Beleza? Vamos lá, então. Então, os cruzados foram expedições da Igreja Católica Apostólica Romana, mas qual era o objetivo dessas expedições? O objetivo simples. Era deter o avanço dos árabes e retomar Jerusalém. Vamos lá. Na nossa última aula, nós falamos sobre Império Bizantino e mundo árabe, né? O Islã. E após a morte aí de Maomé, século VII, ah, os povos árabes que ocupavam a Península Arábica, mais ou menos por aqui no mapa, começam a sua expansão depois de se unificarem em torno de uma religião monoteísta. Então eles vão ocupar parte da África, chegando até a Península Ibérica. Lembrando, a Península Ibérica é onde hoje é Portugal e Espanha. E eles também vão em direção à Ásia. Então o califado se expandiu. Tranquilo? Beleza, então o discurso oficial é: vamos deter esses muçulmanos que estão na nossa terra santa, que é Jerusalém, que também é santa para os muçulmanos. Mas vejam aqui, ó, foram 8 cruzadas. Né? Eu coloquei aqui na figura, são as datas das 8 cruzadas e as rotas delas. Assim, tem cruzada que vem da atual Inglaterra, da atual Portugal, da atual França, né? São 8 todas vindo aqui para a região do Oriente Médio, onde está Jerusalém. Tranquilo? Vamos lá. Mas veja que eu coloquei aqui também objetivos não oficiais. O que quer dizer isso? O discurso oficial é esse: vamos acabar com a expansão desses árabes e desses infiéis que estão na Terra Santa. Tranquilo? Mas aqui, ó, tem outros interesses envolvidos. Ampliar relações econômicas entre a Europa e o Oriente Médio.
Ou seja, produtos que existiam aqui no Oriente e não existiam aqui na Europa. Especiarias. Isso aí vai ser um dos grandes motivos, né? A busca por especiarias vai ser um dos grandes motivos para a expansão marítima que a gente vai falar mais à frente. Tranquilo? Outra parada aqui, ó, novas áreas cultiváveis. O que está rolando? A Europa, o mundo europeu aqui, o mundo feudal, ele vai estar tendo um crescimento demográfico durante alguns séculos aqui. Então, assim, está crescendo, as pessoas estão vivendo mais, estão procriando mais, e, consequentemente, o feudo não vai mais comportar essas pessoas, as terras cultiváveis não vão ser suficientes para essas pessoas se alimentarem, produzir alimento para essas pessoas. Então, eu preciso achar novas terras em que eu possa cultivar e mandar até esse excedente populacional. Tranquilo? Então, eu preciso de novas áreas para cultivar alimentos para alimentar essa galera que está vivendo mais, está procriando mais. Tranquilo? Vamos lá. Nobreza necessitando ampliar seus domínios. O que quer dizer isso? Eu sou um senhor feudal, sou um nobre, e eu tenho 2 filhos. E por alguma fatalidade, eu peguei uma infecção com um prego enferrujado, não existe antibiótico, e morri. Quando eu morri, o meu filho mais velho fica com o meu feudo. E o meu filho mais novo, ele tem algumas alternativas. A primeira, entrar para a vida eclesiástica, ou seja, entrar para a igreja. A segunda opção, tornar-se vassalo de um outro senhor feudal. Lembrando, já estudamos essa relação de vassalagem de suzerano na nossa última aula da Idade Média, que foi a aula retrasada. E com as cruzadas há uma outra opção, que seria conquistar terras para ele, né, expulsando os infiéis. Então o que rola? O cara ele vai para a batalha na expectativa de conseguir terras para ele. E assim ele se torna um senhor feudal. Não subordinado a outros senhor, mas com o seu próprio feudo. Tranquilo? Então esses são os interesses não oficiais. Tranquilo? De boas? Vamos lá. Os europeus aqui nas cruzadas não vão conseguir libertar Jerusalém dos muçulmanos, não. Vai continuar sendo território muçulmano, um território árabe e islâmico. Só que vai deixar algumas consequências. Apesar do objetivo oficial principal não ser atingido, ela vai deixar consequências como, por exemplo, a reabertura do mar Mediterrâneo, que está intrinsecamente ligado com isso aqui, ó. Ampliar relações econômicas entre Europa e Oriente. Olha o mar Mediterrâneo aqui, ó, ligando o Oriente com a Europa. O Oriente à Europa. Com isso, vai ter um grande fluxo de produtos, que vai gerar uma graninha, né? Poder, prestígio para a nova classe que a gente vai ver daqui a pouco. Tranquilo? De boas? Vamos lá. Empobrecimento de parte da nobreza. O que isso quer dizer? Os nobres vão aqui se empenhar nessa luta religiosa, nessa guerra santa contra os infiéis que estão ali em Jerusalém. Tranquilo? Oficialmente falando. Só que alguns nobres vão gastar todo o seu dinheiro, todo o seu prestígio nessas cruzadas e não vão conseguir atingir seu objetivo. Então o cara volta para a Europa zerado, sem um puto no bolso. Tranquilo? Aí o que rola? Ele fica empobrecido, mas ele ainda é um senhor feudal. Consequentemente, aqui, ó, ligado a isso, ocorre aqui, ó, enfraquecimento do poder local. Lembrando, feudalismo, lá na última aula sobre feudalismo,
Características do feudalismo. Poder descentralizado. Beleza? O que significa isso? Cada feudo tem suas normas, suas leis, né? Cada feudo ele é basicamente autossuficiente. Então o poder local é muito forte. Só que aqui eu acabei de falar o seguinte, enfraquecimento. A figura do rei, que quase não apita em nada na Alta Idade Média, começa a ganhar notoriedade com esse enfraquecimento do poder local. O rei começa a ganhar prestígio de novo. E a gente vai ver que ele vai ser muito importante para a transição do feudalismo para a Idade Moderna. E a outra aqui é a troca cultural. Conhecimentos da Ásia, da África, de outros povos vão chegar na Europa. Tranquilo? Vamos lá. Renascimento comercial e urbano. Renascimento. Nasceu de novo. Comércio e a cidade. Então a gente está falando que lá na Alta Idade Média a gente tem a ruralização da Europa, a gente tem o declínio do comércio, a falta de circulação de moedas, né? A gente pode falar que a Europa medieval, a Alta Idade Média, basicamente a monetária, existia uma pequena quantidade de moedas circulando, mas não era basicamente o produto de poder aquisitivo, né? Os produtos, os alimentos eram feitos por escambo, ali por troca, e até mesmo porque quem tinha o poder era o dono da terra, o feudo. Então a gente está falando do fim disso daí. Vamos falar aqui, renascimento comercial e urbano, impulsionado pela reabertura das rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Opa! Lembra lá das consequências que eu falei da cruzada. Reabertura do mar Mediterrâneo. Agora, aqui, de verdinho, rota terrestre de comércio. De rosinha, bonita aqui, rota marítima. Então, essas rotas que vêm do Mediterrâneo, basicamente todas passam por aqui, vão impulsionar o surgimento das cidades. Beleza? Reativação dos centros urbanos. Os centros urbanos que foram deixados de lado com o final do Império Romano, a ruralização da Europa está deixando de rolar. Vai ter até um ditado popular que fala que o ar da cidade liberta. Então as cidades voltam a florescer. Tranquilo? Muito distinta do campo que está ao seu redor. Formação das primeiras cidades medievais. Tranquilo? Impulsionado pelo crescimento demográfico e a revolução agrícola. Lembra que eu falei ali atrás que vai estar nascendo e crescendo muitas pessoas, crescimento demográfico aí, e o feudo não vai comportar essas pessoas, então alguns senhores feudais vão libertar seus servos, vão libertar, assim, porque vão falar para eles procurarem outro lugar, porque o feudo não comporta, então essa galera vai procurar abrigo nas cidades que estão renascendo. Muitas cidades aí vão ser um pouco livres das obrigações feudais, inclusive algumas vão ter liberdade, né? Não vão estar ali presas nos impostos medievais. Tranquilo? Então, crescimento demográfico. Revolução agrícola. A gente vai utilizar algumas técnicas que vão melhorar o meu plantio. Com isso, as pessoas comem melhor, vivem mais, vivem mais, procriam mais e a população cresce. Tranquilo? Beleza. Formação da burguesia. O que é a burguesia? As cidades medievais eram chamadas de burgos. Burgos pode se remeter, por exemplo, à pequena fortaleza. Por quê? As cidades medievais elas vão ter esse formato aqui, oval, redondo, porque as pessoas se cercavam
dentro do muro. Tinha uma porta de entrada e as pessoas se cercavam. Em algumas cidades medievais a gente vê um muro, que é o muro inicial, aí mais outro muro depois, conforme a cidade ia expandindo. Então, burgueses são aqueles que viviam nos burgos, que eram as cidades. As cidades medievais eram chamadas de burgos. E esses burgos, esses burgueses, vão se dedicar ao comércio. Tranquilo? Beleza? De boas? Os burgueses vão se dedicar ao comércio. Ou seja, eles não vão ter mais vínculo essencial com a terra, eles vivem do lucro, daquilo que eles vendem e compram e revendem e compram. Né? Então é uma nova classe social que está surgindo com um pensamento diferente das outras classes sociais. Tranquilo? A gente vai ter uma classe social que vai ganhar protagonismo aqui na Idade Média e vai alçar o topo da pirâmide social. E é aqui que eu falei, ó, algumas cidades conquistaram sua autonomia em relação ao feudo, a chamada Carta de Franquia. E com a reativação das cidades medievais, volta a circular as moedas. É um renascimento comercial. Tranquilo? Aqui a gente tem a foto de uma cidade medieval preservada. Vejam que nós temos os muros e no centro aqui, ó, a cidade. Tranquilo? Vamos lá. Prosseguindo. Outro fator fundamental para a queda do sistema feudal, do feudalismo, são a formação das monarquias nacionais. As monarquias nacionais vão ser aquilo que vão monarquias nacionais, gente, vão ser aquilo que vai dar origem ao que a gente hoje conhece como país, né? E o que rola aqui, ó? Fortalecimento da figura do rei. Idade Média, Alta Idade Média, o enfraquecimento da figura do rei e o empoderamento do poder local, dos senhores feudais. Agora a gente tem o contrário. Esse poder local está perdendo força e está surgindo novamente a figura do rei. Tranquilo? Isso vai ser auxiliado das atividades comerciais. Por exemplo, os centros urbanos vão surgir, o comércio vai ser reativado, né, nessas regiões, sobretudo ali na região de Flandres, que está aqui no outro mapinha, aqui, ó, amarelinha aqui, região de Flandres, as feiras, né, de champanhe, a região de Flandres ali vai ser um grande polo econômico. Mas o que rola? Então, esses centros urbanos, alguns vão tentar se tornar livres do feudo. Aí o que rola? Esse rei, ele vai ser basicamente o cara que vai intermediar a negociação da burguesia com os senhores feudais para reduzir os impostos ou para deixar de pagar os impostos. E com isso o rei vai começar a ganhar prestígio novamente. Tranquilo? E sem falar com o seguinte, que em vez da burguesia pagar imposto para cada feudo em que ela for comercializar, agora ela paga imposto para uma única figura, ou seja, paga menos impostos. Tranquilo? Formação do exército próprio. O rei vai formar seu próprio exército. Lembrando, na Alta Idade Média, como é que é composto
como eram compostos os exércitos. Eu sou um vassalo e eu tenho uma parceria com outro vassalo. Eu aqui vou para o conflito. Esse vassalo manda os seus outros vassalos a irem no conflito comigo. Então a gente vai aumentando o exército. Porque a relação de vassalagem é, se eu precisar, ele tem que me auxiliar, inclusive nas guerras. Mas agora o rei tem o seu próprio exército. Tranquilo? Leis que abrangiam todo um território. E em vez de agora cada feudo ter a sua lei, agora eu tenho uma lei que serve para tudo. Beleza? Formavam-se as chamadas monarquias nacionais. A centralização na figura do rei. Centralização política na figura do rei. A primeira monarquia nacional a surgir foi Portugal. A segunda vai ser a Espanha, basicamente 200 anos depois do surgimento de Portugal. Tranquilo? Vamos aqui, ó, nesse esqueminha aqui bonito. Os interesses da burguesia e dos reis, a partir do século XI, levou o processo de formação das monarquias nacionais. Então, a gente tem dois grupos aqui, a burguesia e o rei. O que a burguesia quer? Suplantar a autoridade da nobreza e instituir um novo tipo de poder. A burguesia não quer estar subordinada aí à antiga nobreza feudal. O que o rei quer? Desejavam se fortalecer politicamente, submeter a nobreza e limitar o papel da igreja. O rei era uma figura desvalorizada na Alta Idade Média. Então ele quer voltar a ser o bambambam. Bam, bam. Então a gente tem a união dessas duas classes, auxiliada à crise do feudalismo, que vai formar as monarquias nacionais. Tranquilo? De boas? Continuando. Vamos aqui, ó. Crise do século XIV. Isso aqui é a cereja do bolo para sepultar o sistema feudal. Tranquilo? Vamos lá. Ó. A gente falou até o século XIII e agora a gente está falando assim a gota d'água para o fim do feudalismo. No século XIV, uma série de dificuldades vão levar ao declínio do feudalismo. Vamos lá aqui, ó. Escassez dos alimentos. A impossibilidade de aumentar as áreas de cultivo, ou seja, eu não consigo novas áreas de cultivo. Então, a minha população vai crescer e eu não vou ter comida para todo mundo. Depois daquela revolução agrícola, a população continua crescendo, só que as inovações não vão ser suficientes para atender a demanda dessa população que cresceu muito. E eu não consigo achar novas áreas cultivadas. Tranquilo? Além disso, as minhas plantações vão sofrer aqui, ó, fenômenos climáticos. Pode-se dizer que choveu muito e eu perdi a plantação, ou foi seca, eu perdi a plantação. O fato é que eu plantei e não vou conseguir colher. Ou seja, se tudo tivesse ok, se eu plantasse e conseguisse colher, já era insuficiente para as pessoas, imagine agora que eu plantei e não colhi. Ou seja, a fome vai se disseminar pela Europa. Auxiliado aí às técnicas inadequadas. Teve uma certa evolução? Sim. Só que agora essas técnicas que evoluíram é o suficiente para matar a fome dessa população? Não. Tranquilo? Guerras. Famosa aqui, Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra. Que, na verdade, ela não dura 100 anos. Ela tem período de paz, período de guerra. Período de paz, período de guerra. Beleza? Mas, assim, ela tem início em 1337 e finda em 1453. Mas nesse meio termo aqui, nesses anos entre esses dois anos, nesses anos entre século XIV e XV, ela vai
ter momentos de pausa e momentos de guerra, momentos de pausa e momentos de guerra, tranquilo? Sem falar dos cruzados também, né, que findam ali no século XIII. Crescimento demográfico, a gente já falou aqui, ó. Fome, por falta de alimentos, subnutrição e, ó, precárias condições de higiene. Isso está relacionado aqui, ó, às cidades. A gente viu o formato da cidade medieval. Circular. Imagine aqui, vai chegando gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente. E a cidade, ela cresce um pouco. E chega mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente. E ela cresce mais. Ou seja, o que vai rolar? A cidade não vai conseguir comportar de maneira saudável um certo número de habitantes. Por quê? Não existe sistema de esgoto. As ruas eram habitadas por pessoas e animais. Não há água potável para todo mundo. Os rios, eles eram utilizados como depósito de tudo, de fezes, de xixi, de todos os lixos eram jogados nos rios. As ruas eram imundas, estreitas, imundas, úmidas e sujas. Resultado, doenças. Entre elas, a mais famosa aqui, a peste bubônica, que também ficou conhecida como peste negra, que matou a 1/3 da população europeia. Né? Gente pra caraca vai morrer. A peste bubônica, ela chega na Europa, a provável chegada dela na Europa é entre os navios que vinham do Mediterrâneo. Porque essa doença aqui, ela é causada pela pulga infectada do rato. E os ratos que viviam nos navios e os navios ancoravam nos portos e eles entravam e saíam, vão vir para a Europa e vão achar um ambiente muito propício à sua procriação nas cidades europeias imundas. Resultado, a peste vai matar mais da metade da população europeia. Tranquilo? Então foram esses fatores que aceleraram o fim do sistema feudal e estimularam a transição para o capitalismo. Aqui, ó, fatores da crise do século XIV. Crise agrária, instabilidade climática, queda da produção agrícola, falta de cereais, que é a falta de comida. Crise econômica, queda da produção agrícola, aumento do preço dos alimentos. Se eu produzo pouco, óbvio que eu vou colocar preço mais caro, né? Porque as pessoas precisam comer e vão pagar o que for para ter comida. Então a gente vai ter fome, vai ter miséria. Crise social, doenças causadas aí pela falta de higiene, guerras, baixa taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade e algumas revoltas que vão ocorrer também. Baixa taxa de natalidade. Cresci muito, né, crescimento demográfico, só que chega um momento que eu começo a não ter mais aqui, ó. Eu passo a ter fome. Com isso, eu não me reproduzo mais. Então, nascem poucas pessoas e morrem muitas por conta das guerras, das crises que estão acontecendo na Europa. Tranquilo? De boas? Essa aqui é uma figura que ilustra aí a peste negra na Idade Média. Ou a peste bubônica. Tranquilo? De boas? Ela tem esse nome de peste negra porque ela escurecia a pele, né, nas regiões ali infectadas, nos bulbos ou bubões. Beleza?
Então, meus queridos, com isso nós finalizamos aí nossa aulinha sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Na próxima aula a gente vai falar de Renascimento italiano. Vamos ver por que a Itália foi o lugar que surgiu o Renascimento, enfim. Mas vamos aqui então às nossas tarefinhas, nosso dever de casa. Né? Dessa vez eu vou pedir para vocês aqui a apostila, página 33 e 34. E deixarei algumas dicas de filmes, inclusive, aí para vocês verem, que tem muita coisa bacana sobre esse filme. O Sétimo Selo, ele tem no YouTube, né, um filme sueco, que mostra a volta de um cavaleiro medieval das cruzadas, chegando na atual Suécia, encontra o lugar desolado. Aí vai falar sobre a peste, vai falar sobre a morte, sobre a fome, sobre a violência. É um filme bem bacana. Isso aqui é uma comédia, o Incrível Exército de Brancaleone. Também tem um outro chamado A Incrível Armada de Brancaleone, que passa sobre a Idade Média. Uma comédia, um filme italiano. E um filme hollywoodiano, aí, As Cruzadas, de 2005.